pessoal, mais um vídeo aqui voltado para as características físicas da América anglo-saxônica e da formação territorial dos Estados Unidos e Canadá. Importante lembrar que o continente americano, gente, é regionalizado de duas formas. Uma delas é por meio do aspecto ambiental, que divide a América em três pedaços, né? América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá e México. América Central, que envolve o Istmo, que é essa região que eu vou estar marcando aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui com a imagem para vocês verificarem. Essa parte que está aparecendo a bolinha vermelha aí é a América Central Istmica ou continental. É a parte que liga a América do Norte e a América do Sul. E tem também a América Central Insular, né? Que correspondem às ilhas. Você tem o arquipélago das Bahamas, que é um país, as Grandes Antilhas, que corresponde a Cuba, Jamaica, a Ilha de Espanhola, onde fica o Haiti, a República Dominicana e Porto Rico, e as Pequenas Antilhas, que é um arco de ilhas que fica próximo aqui à Venezuela. E por último, a América do Sul. Importante lembrar que essas características elas têm a ver com o critério ambiental: clima, vegetação, solo, geologia, aspectos hidrográficos, água subterrânea, tudo ligado à natureza. Quando a gente coloca o componente humano, a gente já adota os critérios social, econômico e histórico. E aí o continente americano é dividido em dois: a América anglo-saxônica em vermelha, que é Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, que é toda essa parte azulada aqui, que engloba desde o México até o fim do extremo sul da América. Quando a gente fala na parte do relevo da América anglo-saxônica, se a gente fizer um corte topográfico do continente, a gente vai verificar que na parte oeste nós vamos ter as montanhas rochosas que tem tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Isso é provocado pelo limite convergente e transformante, que tem um pedaço dos Estados Unidos, que é onde fica o Vale da Morte, que é um limite de placa transformante, onde elas se resvalam uma na outra, né? O limite convergente, se lembrando das aulas, é aquele que as placas se chocam, né? É uma região com bastante abalo sísmico, né, que significa terremotos e tsunamis, né, ou maremotos, e a presença de vulcões também. No centro tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, você tem as planícies centrais, que corresponde justamente ao corredor de tornados. É uma área que é plana e que é muito utilizada para agricultura nos Estados Unidos e no Canadá. E na costa leste a gente tem os Montes Apalaches, né, nos Estados Unidos, e o Planalto Laurentiano, que fica no Canadá, ou também conhecido, onde está inserido o Planalto de Labrador, tá? São terrenos mais antigos, muito parecidos com aqui o Planalto Central no Brasil, tá? Importante lembrar, gente, que a estrutura geológica da costa oeste é um dobramento moderno, onde você encontra diversos minerais metálicos, né? Ouro, prata, chumbo, zinco, né? Além de outros. Nas planícies centrais, por ser uma área sedimentar, você vai encontrar a presença de petróleo, principalmente no Golfo do México, no Texas, que são estados que são áreas que produzem muito petróleo. E na costa leste você tem uma estrutura de escudo cristalino, similar aqui ao Planalto Central, onde você vai encontrar alguns minerais metálicos, como ferro ou manganês. Aí eu coloquei também a característica do clima dessa região, desse continente, tá? Importante lembrar, gente, que a área que é banhada por corrente quente tem muita chuva, que é o que acontece aqui nessa região aqui, ó, na costa leste do continente, tá? Que aqui sobe a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, ela desce banhando a Europa e a África, que é uma corrente fria. Quando chega perto da linha do Equador, ela se aquece e retorna para o Ártico como uma corrente quente. Então essa região aqui da costa leste é uma região que apresenta muita chuva. Já na costa oeste do continente, você tem a presença de uma corrente fria banhando justamente aqui o oeste do Canadá e dos Estados Unidos, que é a corrente da Califórnia. E por isso é uma região que você tem a presença de desertos. Por quê? Lembra que uma corrente fria, ela demora muito para evaporar. E por isso você tem a presença aí justamente de falta de chuva, né? Isso é o que provoca uma falta de chuva nessa região. Próxima etapa aqui, gente, a gente vai estar falando justamente a respeito da ocupação, tá? Isso aqui é um conteúdo que tem muito a ver com a história, né? Que é a formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá. Alguns pontos importantes, né? A colonização britânica,
né, nos Estados Unidos, formaram-se as 13 colônias do leste. A independência americana aconteceu em 1776. Isso se deu por meio, eles adquiriram novas terras, isso devido ao Destino Manifesto, né, que era um documento que os americanos se intitulavam escolhidos por Deus para levar a civilização aos povos nativos da América, né? Essa civilização se retratou com um tiro, com arma, com matança, que foi o que aconteceu, tá? Nessa marcha para o oeste, que é esse movimento provocado pelo Destino Manifesto, você vai ter as compras de territórios da Espanha, da França e da Rússia. O Reino Unido concedeu alguns trechos, algumas áreas da colônia britânica da América para os Estados Unidos, e ele realizou algumas guerras, né, principalmente com o México e com nativos que habitavam aí, que tem a ver com esse Destino Manifesto. Tá? O Homestead Act, gente, foi um ato assinado pelo governo americano que, se alguma pessoa ocupasse uma terra no oeste americano e ficasse produzindo por 5 anos, a terra pertenceria a essa pessoa. Isso fez com que muitas pessoas, muitos imigrantes se aventurassem indo para o oeste, né, enfrentando essas nações indígenas para conquistar essas terras, né. Logo depois você vai ter aí justamente a construção de ferrovias, né, principalmente com a família Vanderbilt, que fez um monopólio de ferrovias ligando o oeste até o leste, né? E aí você vai ter a vinda de irlandeses que vão vir principalmente para essa região, na costa leste, por uma política imigratória muito atrativa, né? Favorecer com empregos, com alguns benefícios. Isso é importante você ver, se você tiver interesse, tem alguns filmes que retratam, né? As Gangues de Nova York, por exemplo, é um filme inspirado sobre esses imigrantes irlandeses que vieram para os Estados Unidos. O Canadá, gente, ele começou a ser ocupado pelos franceses, né, na bacia hidrográfica do Rio São Lourenço. Logo depois, devido a uma perda com a guerra com o Reino Unido, o pagamento da guerra foi feito com a cessão dessas terras para o Reino Unido. O domínio britânico se manteve com a manutenção da língua, né? Mas também, em especial no estado do Quebec, é um estado que a maior parte da população fala francês e adota os costumes franceses. Há pouco tempo, o Quebec fez uma consulta pública para ver se autorizava-se a independência dele, mas a população canadense votou contra, tá? Independência dos do Canadá, ele acontece uma autonomia perante a coroa britânica em 1867 e a independência é alcançada realmente em 1931. Espero que você goste da aula. Qualquer dúvida é só escrever. Bons estudos e até loguinho!